Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Biólogo Igor Maqueira aqui, canal Ciência e Meio Ambiente. Então, muitos de vocês que seguem aqui o canal, né, acompanham quase que diariamente ou semanalmente algumas curiosidades e alguns dados dessa parte climática, né, que não é divulgada pela grande mídia estabelecida. Acontece que os dados da USCRN, tá? Eu já vou explicar o que é isso para você que está chegando agora, não corroboram, não corroboraram com a narrativa do janeiro mais quente da história. Vem comigo, vamos junto, vamos entender aqui. Aí está o gráfico da USCRN. Ora, professor, mas o que é isso? Né? Para você que está chegando agora, de 24 de dezembro a 25 de janeiro, foi registrada a segunda maior queda de temperatura mensal no recorde de temperatura da superfície, com, lá medido em Fahrenheit, com 7,13 graus Fahrenheit em um mês. Vamos lá. Como muitos leitores sabem, né, desse canal aqui, eu acompanho isso direto. Né? E quando esses dados são da NOAA, né, o padrão ouro da NOAA, né, da US Climate Reference Network, mantendo-se atualizada mensalmente na base de dados ali, né, com um registro global de satélites também da Universidade do Alabama, né, o AH do Dr. Roy Spencer e do Dr. John Christ. É curioso que quando a gente mostra esses dados, né, muitos ficam espantados e pensam até que isso é montagem, como alguns ataques que eu recebo, né? Mas não. Vocês podem, inclusive, acessar da sua casa. Né? Vou colocar aqui para vocês verem. Né? Aqui está o site. Né? Deu uma travada aqui, agora sim. Então, o gráfico que eu coloquei para vocês é esse aí. Né? De janeiro de 2005 a janeiro de 2025, e aqui é a queda. Né? E quando a gente olha aqui em Fahrenheit, janeiro de 2025, né, com os dados da USCRN, menos 3,08 graus Fahrenheit. Se a gente colocar isso em graus Celsius, ele deu uma travada aqui, vai dar 1,70 alguma coisa, negativo, entendeu? Então, né, os dados estão aqui, né? Aqui é só justamente a captura, né? Menos 3,08 com dados da NOAA. Sendo, né, que essas métricas, né, foram escolhidas, né, porque justamente o restante do registro de temperaturas da superfície não passa de uma coleção de dados realmente de lixo, estatisticamente desajustados, tendenciosos para o calor, com o viés de calor, e não confiáveis. Né? Não fique chateado comigo. Né? Fique chateado com os fatos. Né? A maneira correta que tem que ser feita essa medição. Esse fato é algo que você não vai ver estampado em manchetes
jornais, revistas, outros meios de comunicação, a imprensa, né, a chamada imprensa climática. Porque o US Climate Reference Network acaba de registrar sua segunda maior queda de temperatura mês a mês em toda a série temporal, que é a imagem que está ao lado, superada apenas pela queda de novembro para dezembro de 2009. É isso mesmo. Apesar do barulho interminável, que eu garanto que todo mundo já escutou isso aqui, de alegações o ano mais quente da história, janeiro mais quente da história, a imaculada e moderna rede da USCRN está contando a história bem diferente para fevereiro de 2025. Por quê? Quando a gente vê o cenário, que está em operação desde 2005, e é o padrão ouro da NOAA para rastrear tendências de temperatura nos Estados Unidos contíguos. Com 114 estações deliberadamente localizadas longe de ilhas de calor urbanas e outras influências humanas, é um conjunto de dados tão limpo para vocês imaginarem aí do outro lado quanto você encontrará. Sem ajustes, sem homogeneização, apenas os números brutos e confiáveis. De acordo com o último relatório do NCAI, janeiro de 2025 registrou 29,2 graus Fahrenheit para os Estados Unidos contíguos. Já 0,9 Fahrenheit abaixo da média de longo prazo e o janeiro mais frio no registro de 20 anos do SCRN. Não é exatamente a narrativa escaldante que nos foi vendida. Avançando para fevereiro de 25, os dados preliminares em 20 de fevereiro mostram uma coisa de cair o queixo. Enquanto os números do mês inteiro ainda estão chegando, a queda de mês para mês dos 29,2 graus Fahrenheit de janeiro está se tornando uma queda enorme, perdendo apenas para a queda vertiginosa do final do ano de 2009. Naquela época, as temperaturas caíram quase 8 graus Fahrenheit entre novembro e dezembro, uma anomalia sazonal que levantou as sobrancelhas, mas não se encaixava no roteiro de aquecimento. Então, silenciosamente, desapareceu dos holofotes. Desta vez, as primeiras indicações sugerem uma queda de quase 7 graus Fahrenheit ou mais, um evento raro em um conjunto de dados projetado para estabilidade e precisão. Mas o que foi que impulsionou tudo isso, professor? Ora, o que já foi comentado aqui. A gente vai começar a assistir essa queda não só dos dados da USCRN, como também lá do satélite OAH, devido ao grande regulador do clima global, o Oceano Pacífico, na região 3-4, está com as suas temperaturas em queda, no negativo. Anos após a erupção do Tongarunga Rapai, que lançou toneladas de vapor d'água na atmosfera. Outros fatores já foram comentados aqui. A gente não pode atribuir isso a uma única causa, como o outro lado gosta de fazer para o aquecimento. Porque atribuir isso a uma única causa, sem cavar mais fundo, é prematuro. A força da USCRN e sua consistência, não sua capacidade de explicar cada oscilação. Ela está na sua consistência. O que ela nos diz é que grandes oscilações ainda acontecem,
mesmo em uma rede construída para filtrar ruídos e vieses, os vieses de calor, né? E uma coisa inevitável, né? Isso é o clima, né? É apenas clima, né? Então, essas mudanças de mês para mês, não reescrevem tendências de longo prazo. Mas quando os criadores dessas tendências, agarram suas pérolas sobre cada onda de calor, escolhendo a dedo os máximos para alimentar a máquina da crise climática, uma queda recorde merece tempo para essas anteninhas, né, colocando uma igual proporção. O histórico completo da OSRN não mostra nenhum sinal significativo de aquecimento desde que começou, pairando em torno de uma linha plana, enquanto conjuntos de dados globais gritam sem precedentes. Talvez seja a hora de perguntar por que os Estados Unidos, né, com alguns dos melhores instrumentos para medição, como esse que eu estou transpassando para vocês, da NOAA, né? É da NOAA, é o padrão ouro da NOAA, né? Continuam desafiando o roteiro, né, que a gente assiste. Para efeito de comparação, com o corte do gráfico, a parte aqui, ó, dezembro de 2024, janeiro de 25, né? Não precisa ser um grande expertise para entender isso. A queda de novembro a dezembro de 2009 foi uma fera, quase 8 graus Fahrenheit, 7,58, em um único mês, ofuscando as mudanças sazonais típicas. Fevereiro de 2025 pode não roubar a coroa, mas ficar em segundo lugar, né, visto no gráfico ao lado, né, com uma queda de 7,13 graus Fahrenheit em um mês, em um recorde de 20 anos. É um lembrete de que a natureza ainda tem, vamos dizer assim, seus truques na manga, né? E os dados da OSRN pega os aquecimentistas em tempo real. Então, quando o establishment climático da NOAA se prepara para o seu próximo sermão sobre o estado do clima, vamos tirar o chapéu para os dados que estão sendo mostrados. A surpresa de fevereiro da OSRN não é uma desmistificação de nada. É apenas um fato. E fatos, como dizem, são coisas teimosas, né? Só resta a gente ficar ligado para os números finais. Porém, contudo, entretanto, por enquanto, este é um respingo frio da realidade que vale a pena a gente mastigar. E com muito sabor, né? Gostaria que alguns aquecimentistas, os palpiteiros de plantão, também assimilassem esses dados e conseguissem assumir a realidade. Um forte abraço. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo. Deixa aquele like bacana. Quem puder realizar sua colaboração no canal, mantenha o canal vivo. A chave Pix está na descrição. E inscreva-se também no Alerta do Tempo, os 2 melhores canais aqui do YouTube. Tá certo? Um forte abraço. Tamo junto. Muito obrigado. Fique na paz.